Bom, hoje eu tenho o privilégio de fazer um bate-papo com o grande mestre da comunicação, o ídolo, Alexandre Garcia. Alexandre, muito obrigada por esse momento. Eu fico lisonjeada. Eu estou aqui, gente, com toda a sinceridade, babando, fazendo tietagem mesmo. Muito obrigado, era bondade sua. Essas coisas... Bom, enfim, a gente vai plantando durante tantos anos, né? Depois um dia tem essas colheitas, essas belas colheitas aí, né? A gente colhe flores depois de 50 anos de jornalismo. Olha só, 50 anos de estrada, isso é mais do que a vida de muita gente. Eu tô quase chegando aos 50 de vida. Bom, de microfone é mais do que isso, né? De né? microfone, como meu pai era de rádio, ele me chamava para ser ator mirim em radionovela, então eu estou no microfone desde os 7 anos de idade. Olha só, e essa história do microfone, ela é legal porque hoje boa parte daqueles que se a gente pegar desses meninos que já estão ali do meio-dia para tarde, eles têm essa história que começou bem antes dos 15, 16 anos, né? Pois é, eu com 16 eu já ganhava um salário mínimo na Rádio Independente, eu fazia o noticiário da manhã, das 7 às 8, mas às 6 da manhã eu tinha que acordar, bater na janela da pensão soledadense para acordar o Teixeirinha. Nossa, que espetáculo! Eu acordava o Teixeirinha, ele ficava na farra até de madrugada, aí ele... Você era o despertador? Eu era o despertador, aí ele dizia assim, vai lendo as cartas. Aí eu lia as cartas dos fãs, aí ele entrava no auditório da rádio com a viola. Vitor Matheus Teixeira, Teixeirinha. Lá no Rio Grande do Sul foi famosíssimo. Não, no Brasil todo, né? E uma das músicas dele... Pedro, para, esse Pedro é uma parada. Não, e pra mim aquela ainda de arrepiar, aquela da mãe, né? Queimou a mãe. Queimou no fogo, e aí minha mãe... Nossa, aquela música... Eu estava no Jornal do Brasil e o Teixeirinha estava fazendo um filme e ele dispensou o dublê para pular da ponte do Rio Guaíba. Pulou ele. E aí bateu na água e quebrou ombro, quebrou braço e tal, e foi hospitalizado. E ele, famoso na época, aí o jornal me pediu, vai você, que ele não deixa ninguém entrar. Aí eu disse, não, o Teixeirinha é meu amigo de infância quase, né? Aí eu fui lá, ele estava no leito, com um pijama que ele escolheu. Aí eu disse, mas Teixeirinha foi grave e não deu nem tempo de tirar a roupa do filme. Aí ele disse, mas esse é meu pijama, tia. Eu pensei que fosse alguma fantasia do filme, era o pijama todo colorido. Aí o gauchão tava de pijama que você achou que era figurino. Esse é meu pijama, tia. E a gaita do Teixeirinha, ela bastante conhecida. E como que de repente, você estava lá no rádio como ator, quando criança, os noticiários. Noticiarista, ali... eu produzia o noticiário, eu escrevia o noticiário, fazia escuta, né? Naquele tempo não tinha internet para pesquisar, o Google não existia. Eu ficava ouvindo as emissoras do Rio de São Paulo. E aí, no ouvido, escrevia, já dava a minha versão da notícia. Tinha que ser rápido. E aí, mais tarde, isso eu já peguei, às vezes a gente ia lá, pegava o gravadorzinho, gravava a notícia para depois facilitar, para dar mais uma respiradinha, para garantir. E como que de repente você cai assim na graça do agro, que hoje o produtor gosta de te ouvir, você tem uma abordagem que agrada ao produtor? Mas é que eu vivi isso desde criança também. A minha cidade era a capital brasileira do arroz. Hoje não é mais. Mas era a capital brasileira do arroz irrigado. Então, eu era guarda de trânsito, com 5 anos de idade, 6, de caminhão que vinha com arroz para ser beneficiado, eu parava, interrompia o caminhão, e o motorista do caminhão xingava a minha mãe porque deixava eu sair para a rua e fazer isso. Mas você fazia isso só de molecagem? Só de molecagem. O meu tio, casado com a minha tia, ele não era engenheiro, mas ele era o chefe de toda a engenharia dos engenhos de arroz lá. Ele que regulava as máquinas e tudo, e eu acompanhava ele. Né? Então, não, eu estou falando do arroz, mas fora isso, eu sempre fui ligado ao meio rural.
o meu avô era guarda-livro e ele ia muito para o interior para fazer a escrita daquela loja de artigos gerais. Dos armarinhos. Vendia tudo. Vendia para a loja de armarinhos, desde né? rolo de fumo a fertilizante. Então eu ficava por lá. Depois eu entrei no Jornal do Brasil, fiz concurso, fui primeirão, né? Entrei no Jornal do Brasil e caí numa região de minifúndio. E eu visitava os minifúndios, porque eu fazia a ficha cadastral de todos eles. Então eu estava lá no meio do suinocultor, no meio do plantador de tung, ó, o pioneirismo daquela gente, né? Via o sujeito, tomava o vinho deles, comia o salame que eles produziam. Aquele salame colonial. Entrava no frigorífico que fazia banha, naquele tempo era banha, não tinha óleo de soja. Mais tarde, ligação aí, quando eu entrei no Jornal do Brasil, a primeira reportagem que me deu prêmio foi o primeiro escoamento de soja para exportação, lá do Alto Uruguai para o Porto de Rio Grande. Eu acompanhei na boleia de um fenemê carregado de soja em grão, né? Isso aqui essas... Então, essa ligação aí é de muito tempo. Eu sempre fui... Eu sou do tempo de grupo escolar ter a horta escolar. A sopa escolar da merenda era aquilo que a gente plantava na horta. Então eu sempre mexi na terra, sempre tive casa com horta, sempre cuidei da horta, plantei árvore, desde criancinha, estou dizendo, não é de agora. Então a ligação é muito grande, muitos amigos são do meio rural. Né? Isso facilita hoje, porque hoje você faz ali os seus artigos, a sua linha editorial, e você tem uma maneira de falar que o produtor rural gosta de ouvir. Você acha que toda essa história está bem atrelada a isso? Tá, ainda agora mesmo, né? Antes de vocês chegarem, eu estava numa live com o pessoal de escolas. Né? E aí eles me perguntando, o pós-pandemia. Eu disse, olha, tem duas vertentes no pós-pandemia. É o agro e o ensino. Porque o país não vai sair do lugar se não alimentar o corpo, se não alimentar o cérebro. Né? São as duas coisas. E o agro vai ser isso mesmo. Cada vez mais canais de agro estão surgindo. Né? Eu estava ouvindo agora a propaganda de mais um canal de agro, né? Esse novo da Band, por exemplo. E as pessoas estão percebendo. O presidente da EBC está mudando a programação e aumentando de manhã os programas de interesse do agro, né? Ou seja, a televisão do governo está fazendo isso também. Bom, essa questão da comunicação do agro. A gente ainda tem aquela família, aquelas pessoas que eu costumo falar assim, que são os ecochatos, os ecomaníacos. Eles sentam numa mesa, se farta do agro e reclama e mete o pau no agro. Como que nós vamos fazer para mudar essa, para tirar o produtor rural desse crime? Você falou do eco chato, né? Ontem eu estava ouvindo a moça que fala sobre... Não foi a moça não, foi um moço? Homem, foi um moço falando sobre vinho. Eu tomo vinho todos os dias, desde sempre. E isso, gente falando sobre vinho orgânico, vinho não sei o que. Eu quero tomar vinho, não quero esse negócio aí de... Vinho orgânico, todo vinho orgânico. Só não é orgânico a água que eu tomo. Isso aqui é orgânico. Isso aqui é orgânico. O prego não é orgânico. Porque é metal. Porque é metal. Então, esses modismos aí, eu acho... Sabe o que eu digo? Eu digo que a culpa é do Kremlin que fechou. Depois que fechou o Kremlin, os caras não tiveram mais outra matriz, começaram a inventar coisas. Aí inventaram que o mundo está esquentando, que o feminismo não sei o quê, vamos derrubar as estátuas do Colombo, LGTBHIJ, não sei o quê. Modismos, deixa todo mundo ser natural, meu Deus do céu. E no modismo o ovo já foi veneno? Sim, pois é. Eu abandonei um cardiologista porque eu dizia para ele que eu comia ovo todos os dias. Não pode. Eu disse, eu não posso continuar aqui, tchau.
Continuo comendo meu ovo e meu A colesterol banha está lá de embaixo. porco já foi veneno? Banha de porco. Eu estou querendo aí a minha excelente cozinheira que ela volte a usar a banha de porco, que dá um sabor Não, maravilhoso. e tudo isso é como você falou, né? É modismo, porque aí daqui São a pouco... modismos. É modismo. Aí açúcar eu não... Porque eu como muita fruta, então não preciso comer açúcar, né? Que já está na fruta. Mas eu acho que outras coisas aí até faz mal para a saúde, né? Eu tenho uma filha que se formou sommelier e depois parou de tomar vinho, porque não sei o quê, porque essas coisas de vegetal e animal. E foi excluindo. Agora, também tem aquele detalhe, né? Você opta por um estilo de vida, tudo bem. Agora, o detalhe é que a gente está com um radicalismo que quer obrigar a mim a optar pelo outro. As pessoas não olham para trás, as pessoas não querem pensar que o homem chegou aqui onde chegou porque comia animais. Tem um criador Lá, né? ali no sudoeste goiano, ele está em Rio Verde, ele é criador especialmente de Braford. Ele, olha, meus ancestrais não usavam arco e flecha para caçar brócolis. Pois é. Então, o sujeito está lá na caverna, ele arranjou uma arma para matar animal e comer o animal. Depois descobriu o fogo, ainda comeu cozido, que era melhor ainda. Então, bom, mas o problema é que há um preconceito de esquerda, né, que põe na cabeça, fala em latifúndio, né, eles querem inventar palavras, eles têm palavras que eles precisam usar. Quando falam em hidroxicloroquina, eles sempre têm que pôr depois, embora o medicamento não esteja aprovado. São obrigados a botar, eu não sei como é que é essa conspiração, mas são obrigados a... Então, defensivo não é chamado de defensivo, é agrotóxico, que assim, a pata do boi é que derruba a floresta amazônica, né? A queimada não sei o quê. O arroto, agora o boi nem arrotava antigamente, agora ele já arrota. Pois é, o aquecimento global, no tempo em que não havia automóvel, que tudo era puxado por animal, né? No ar tinha mais gases, né? E o mundo passou por esfriamento, depois esquentou, depois esfriou de novo, depois esquentou. Tudo depende daquele astro que está ali, depende das explosões daquele astro. Nós, coitado, nós não temos força para isso, né? Mas inventaram esse negócio. E a gente ocupa 8%, 9% de território em agricultura, e eles acham que a agricultura é culpada de derrubada. Então, tá bom, vamos acabar com os culpados, certo? E aí, você vai comer o quê? Vai caçar pardal por aí para comer? Vai pegar pomba piolenta? Pardal é culpado? Vai pegar pomba piolenta por aí para botar na sua mesa, na sua casa? O cara não sabe. Eu contei, eu acho que foi naquele nosso encontro que eu contei do vice-presidente da Manchete. Né? Chegou lá em casa. Vamos contar aqui de novo? Vamos contar. Né? Ele, o vice-presidente da Rede Manchete, ficou hospedado comigo no Lago Norte, trouxe o filho dele, pequeno ainda, o menino saiu para o quintal, voltou chorando. Apavoradíssimo, tinha visto animais selvagens. Aí eu fui ver, eu chegou no galinheiro, provavelmente o galo deu uma avançada na tela, ele levou um susto, voltou chorando. Aí o pai foi lá para ver que bicho era esse. Aí eu mostrei. Eles só tinham visto frango prontinho. Congelado. No frigorífico do supermercado. Aí ele viu ali aqueles paus, né? Disse, para que servem esses paus aí parecendo uma escada? Eu disse, as galinhas dormem aí. Mas como é que ela deita nesse pau? Aí, isso é cabeça urbana, a gente não faz ideia. Né? Eu já tive um caso de uma colega que eu ia comentar a reportagem que ela fez, eu fui ver a reportagem e ela estava falando lá, a fábrica de leite em tal lugar, aí eu disse, minha filha, sabe como é o nome da fábrica de leite? Vaca. Fábrica de leite é vaca, não existe fábrica de leite, é laticínios, usina, chame como quiser, mas não é fábrica. O leite não é Pode até industrializar o leite, mas fabricar lá, mas não. Não é fabricado não, quem fabrica é o Uber da vaca.
E nós estamos aí com muitos comunicadores que precisam conhecer mais para falar. Então, esse é um grande problema, a pessoa não faz ideia, e para ele a cadeia alimentar começa no supermercado, no balcão do supermercado, né? na prateleira do supermercado. Dali para trás o sujeito não sabe o que foi feito para chegar lá. Para chegar lá embalado, bonitinho, protegido, saudável, né? Não sabe. Eu acho que tem que mostrar, mas o problema hoje, eu acho que a gente está muito fechado, nós jornalistas, nas nossas redações. A gente só fala com o jornalista só conversa com o jornalista. Aí não adianta nada, não vai aprender nada, não vai sair da caixinha, né? Vai ficar rodando no mesmo círculo. Eu costumo dizer, meus amigos, o único jornalista do meu grupo de amigos sou eu. O resto é gente de fora que eu quero saber dos problemas deles, para eu abrir abrir o meu horizonte, né? Mas aí chega na hora da reunião de pauta, a notícia já sai meio pronta de lá, né? Ela já vai enlatada. O repórter já recebe, você vai ter que... A reportagem é isso. Mas se acontecer outra coisa... Não, é isso aqui. Né? Aquela velha história do repórter que saiu para entrevistar o palhaço, voltou, não deu. Disse, por quê? Não, o circo pegou fogo, ele morreu. Mas você fez a matéria do circo pegando fogo? Não, fui lá para entrevistar o palhaço. É o que a gente está tendo hoje. Infelizmente, a gente tem que convidar você a participar cada vez mais, produtor rural, porque nós vamos ter que sacudir todo mundo, né, Alexandre? Deixa aí o seu recadinho para esse produtor, que é um espetáculo, que então, olha, eu sou suspeita para falar dele. Vocês são o futuro do país e o presente do país. E foram o passado do país, porque logo ali, naquela recessão que tivemos, na outra, né? Nós só tivemos divisas, equilíbrio nas contas externas e alimento, óbvio, né, por causa de você, produtor rural. Eu sei que você é injustiçado, eu sei que o sistema financeiro muitas vezes oprime você, eu sei que a insegurança jurídica permite que muita gente seja invadida por razões as mais estapafúrdias, né? Sei que vocês têm encargos grandes de proteção de meio ambiente, fora os encargos de juros, né? Mas o país vai descobrir que vocês são a base. Agora, sendo a base, eu costumo dizer, vocês têm que mostrar o poder que têm. Vocês não podem ser um poder escondido, um poder só potencial, tem que ser um poder que funcione, né? Então, esse poder é exercido pela representação nos parlamentos, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no Congresso, né, na Câmara e no Senado, né, para mostrar força, para mudar leis leis que estejam atrapalhando você, né? Eu acho que vocês têm que se unir também. Eu tenho ouvido aí de muita gente que o vizinho foi invadido, mas o problema é dele, né? O vizinho isso e aquilo, mas o problema é dele. União. Né? E eu acho que a rede social aqui pode contribuir bastante. Vocês têm feito grupos, né? E eu acho que isso serve para mobilização, né? Antes a mobilização já era eficiente pelas cooperativas, uma grande entidade, uma grande instituição, a da cooperativa, né? Mas hoje também tem, além da cooperativa, tem a rede social para união, para vocês se unirem, né? Em benefício do país e da família de vocês e de todo o agro, né? O agro na agricultura e na pecuária. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos com esse bate-papo aqui com Alexandre Garcia.